Estamos agora no momento da reflexão na palavra de Deus. Essa palavra que é tudo para nós. Ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. E eu quero ler com vocês, queridos ouvintes, o livro de Neemias, capítulo 1, versículos de 1 até 4. E fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eita glória! A fé remove montanhas e a oração do justo muito pode em seus efeitos. E nós vemos aqui este homem de Deus, Neemias, cujo nome significa Javé consolou. Esse acontecimento era no tempo do rei Artaxerxes. E Susã, onde Neemias estava, era uma das capitais do Império Persa. Os judeus tinham sido levados ao cativeiro pelos babilônios. Depois a Pérsia invadiu a Babilônia. E nesse momento aqui, os judeus são cativos dos persas. E Neemias, ele estava na fortaleza de Susã. No versículo 2, tem algo muito especial. Diz que o seu irmão foi lá com alguns de Judá e perguntei-lhes. Neemias perguntou. Ele desejou saber como que estavam os seus irmãos lá em Jerusalém. Neemias perguntou, porque ele não era indiferente à situação dos seus compatriotas. Apesar de que ele estava confortável, trabalhando, servindo o rei, ele tinha comida, casa para morar, estava seguro, estava numa fortaleza. Mas, de repente, ao ouvir aquela notícia, ele começou a avaliar a situação. Ele começou, talvez, a estabelecer paralelo entre a sua situação e a situação dos seus irmãos e viu que não valia a pena todo o conforto que ele tinha se seus irmãos estavam na miséria e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas. Queridos irmãos, naquele tempo, uma cidade sem muros, ela ficava muito exposta aos inimigos. Qualquer um podia invadir, podia fazer o que quisesse. Era um quadro muito crítico para Neemias. Era um panorama desolador demais. Essa notícia abalou sua estrutura emocional. Ele não pôde mais ficar sossegado. Ele sentiu a dor de seus irmãos. Eram seus compatriotas da sua mesma tribo. Era o povo de Deus, era Jerusalém, era a cidade santa, era a causa de Deus. Se essa causa era de Deus, era dele também. Ele sentiu empatia, ele sentiu compaixão, ele foi impelido a tomar uma atitude. Irmãos, queridos, ouvintes que estão nos ouvindo, e nós, o que é que nós temos feito em prol das pessoas que estão na miséria material também e espiritual? Com fome material, com a barriga vazia, mas também
com a fome espiritual, a fome de Deus, se afundando no pecado, na idolatria, nos vícios? Qual tipo de sentimento que nós temos experimentado pelas pessoas, por essa sociedade decaída? Muitas vezes é o nosso conforto que nos prende, que nos imobiliza, o nosso conforto que nos impede de sairmos do nosso lugar para irmos ao encontro do necessitado. Neemias era copeiro do rei. Ele tinha que provar o vinho antes de entregar o copo ao rei, para evitar que ele fosse envenenado. Quer dizer, ele garantia, em parte, a segurança do rei. E agora, a dos seus irmãos lá em Jerusalém, totalmente vulneráveis, numa cidade sem proteção. Ele teve um entendimento ali tão profundo, irmãos, um confronto na sua consciência. Aquelas palavras, aquela notícia que veio de lá, chegou aos seus ouvidos, não deixaram mais ele ficar sossegado. Ele entendeu uma coisa muito importante. Ele entendeu o chamado de Deus para a sua vida naquela situação, naquele momento. Mesmo que ele estivesse muito bem, mas ele não podia simplesmente se acomodar e se tornar indiferente a tamanha miséria. Ele entendeu que aquela responsabilidade era sua. O rei tinha outros copeiros, mas para reconstruir os muros da cidade santa, esse era um chamado especial. Ele entendeu que para aquela tarefa foi ele que Deus chamou. Foi o seu coração que Deus sensibilizou. Foi a sua consciência que o Senhor fustigou. O versículo 4 diz: assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Não foi só uma oraçãozinha, irmão, simples, para desencargo de consciência, como muitas vezes a gente faz. Eu vou orar por aquele que está doente, eu vou orar. E ora ali rapidamente, pronto, não ora mais. Ele não. Ele lamentou por alguns dias e jejuou. E orou perante o Deus dos céus. Foi uma oração de quem sente a dor do outro, como se ele mesmo estivesse lá. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Isso se chama empatia, é mais do que empatia, isso se chama amor. Romanos 12:15, Paulo fala: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Muitas vezes nós fazemos o inverso, nos alegramos da miséria dos outros, numa atitude totalmente antibíblica, anticristã, criticando, depreciando, fazendo bullying, degradando as pessoas. Mas Neemias nos dá uma grande lição de amor fraternal. Ele começou a apelar para a grandeza de Deus, para a misericórdia de Deus, confessou os seus pecados, não apontou o pecado dos outros. Talvez ele mesmo não tivesse praticado a idolatria que tanto aborrecia a Deus e que tinha sido a causa principal de Judá ser levado ao cativeiro pela Babilônia. Mas ele se incluiu entre os pecadores e fez confissão. Fez confissão e colocou as suas necessidades diante de Deus. Ele colocou suas necessidades diante de Deus. E Deus ouviu, porque Deus ouve, o coração é quebrantado, irmãos. Deus não nega atender, ele inclina os seus ouvidos. E ele pediu lá no versículo 11, faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem, que era o rei. Quando nós chegamos, irmãos, para pedir alguma coisa de Deus, nós temos que ter um foco definido. Neemias tinha um foco definido. Ele queria retornar a Jerusalém para ajudar os seus irmãos.
E quando ele foi diante do rei, o rei viu que ele estava triste e ele não podia estar triste diante do rei. Oh, irmãos, quanto mais diante do Rei dos Reis, nós temos que nos alegrar, porque Ele é tudo para nós. E o rei perguntou por que ele estava triste. Ele disse, como que eu não vou estar triste? Meu povo está na miséria. Como é que eu posso estar sorrindo se Jerusalém está daquela maneira destruída? E o rei perguntou, que me pedes agora? E ele orou, ele não deu qualquer resposta, ele não deu a resposta de qualquer maneira, ele orou antes. Quão importante é nós orarmos diante do Senhor, apresentarmos as nossas demandas, as nossas necessidades, até mesmo para saber qual tipo de abordagem nós vamos dar numa situação. E o rei perguntou para ele, o que me pedes agora? E ele foi orar, mais ainda. E disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo aceita em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Um edificador, um reconstrutor de muros, um homem que pensava em edificar, em construir. Esse é o papel de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Edificação, seja da vida das pessoas ou de um muro. Esse muro pode ser algo emocional. Nós vamos investir na vida das pessoas o nosso tempo. Nós vamos clamar diante do Rei dos Reis. Nós vamos interceder por aqueles que estão na miséria. E Neemias foi para Jerusalém com consentimento do rei. Levou carta para os governadores e é uma história longa e sensacional, extraordinária, o que Deus fez através daquela vida que se dispôs. Algumas vezes você pode dizer, eu gostaria de fazer isso, socorrer o necessitado. Gostaria de abrir um orfanato, gostaria de fazer alguma coisa, mas eu não tenho condição. Eu quero te dizer que quando você defende os interesses do Senhor, Ele abre as portas, porque todos os recursos estão nas suas mãos. E Ele é o maior interessado em que as vidas sejam salvas e os muros levantados. Para a honra e glória do Senhor, eu quero deixar essa reflexão aqui e eu quero te dizer que nós trabalhamos ali na África e nós mesmos não temos recurso, mas quando nós clamamos ao Senhor, nós não pedimos para ninguém, porque o Senhor trabalha no coração das pessoas e elas vêm ao nosso encontro perguntar o que nós precisamos, como Ele fez com aquele rei. E nós, por exemplo, lá uma carência enorme de água. Para a honra e glória do Senhor, nós já conseguimos abrir 16 poços de boa água, poços que estão ali regando a plantação das pessoas, que estão servindo para o fogão, para a cozinha, para a alimentação, para nós bebermos, poços de grande importância, onde as mulheres iam muito longe buscar água, quilômetros com a bacia na cabeça. Agora elas estão lá, alegres e felizes, porque Deus manda o recurso. E assim foi com Neemias. Ele não se preocupou com a oposição que ele ia sofrer, com o sofrimento que ele ia passar naquele lugar. O que ele queria era ver os seus irmãos salvos. Que ele queria era tirar os seus irmãos daquela situação. E assim nós devemos estar preocupados com essas pessoas que nós vemos caindo num poço profundo de pecado, de miséria e necessitando de alguém para estender a mão, alguém que possa falar para o Senhor, que possa clamar, que possa chorar, e que nós possamos jejuar por estas pessoas. Deus quer te usar. Não fique como você está, absorto no seu conforto, na sua abundância. Não, o Senhor quer te chamar, quer que você seja um instrumento em suas mãos para reconstruir muros derrubados. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se à disposição do Senhor e deixe que tudo Ele vai providenciar. Aleluia.